Oi, 93. Eu sou Johan Reis, esta é a Reis TV e aqui estamos com Comentando Liberóis 2. O ser humano tem o direito de comer o que tiver vontade, de beber o que tiver vontade, de habitar onde tiver vontade, de se mover como tiver vontade na face da terra. Bem, o ser humano tem o direito de comer o que tiver vontade. Isso já gerou algumas conversas muito interessantes. Eu sou vegano. Eu me tornei vegetariano aos 19 anos. Depois eu passei uma década como ovo-lacto vegetariano. Depois eu voltei a comer peixe durante um tempo, me tornei pisce-vegetariano durante mais uma década e depois passei para o veganismo há o quê? Pelo menos 15 anos de veganismo. Carne mesmo, eu nunca mais, desde os 19 anos que eu não como. E, no entanto, eu sou casado há 25 anos, para quem não sabe, e quando eu me casei, o meu marido não era... Ele comia carne. Eu nunca fiz nenhum tipo de pregação, de exigência, nada. Nem com meus amigos. Eu tenho pavor de veganos que ficam perseguindo as pessoas. Isso que você está comendo é um cadáver, né? Não sei o que. É um cadáver, sim, é horrível, mas não é assim que se discute ideias, a meu ver. Eu acho que isso é uma atitude fanática, é uma atitude que me lembra muito aqueles fanáticos religiosos. Converter, né? Não convertas. Não, converter é uma coisa horrorosa. Acima de tudo, tem uma pegada estética muito ruim, né? Estética muito importante. Nossa, a estética da conversão é abominável. Não, eu não nem falar. Então, mas como é que eu posso conciliar? Então, por que eu não como carne? Bom, porque, primeiramente, chega de porquê. Seja porque maldito para um cão, lá no raio que eu parto do quinto dos infernos. Por que não existe? Porque é uma falácia. Porque é uma besteira. Isto posto, eu vou falar por quê, porque eu quero falar por quê. E o porquê é o seguinte. Eu considero que os seres humanos, nós temos uma responsabilidade ética e espiritual com os nossos companheiros animais de outras espécies. Eu acho isso. Isso eu tenho a minha percepção, que eu não vou entrar em grandes discussões aqui sobre isso. Eu posso, uma outra hora, fazer um vídeo especificamente sobre veganismo, falando sobre veganismo. Mas, em termos de Telemann, como é que eu lido com a questão do uso do animal, que é tão combatida na percepção vegana do mundo? A ideia de você usar um animal, por exemplo, eu acho abominável montar cavalos. Tudo isso. Bem, como é que eu concilio isso? Eu não preciso conciliar, porque, como eu já disse, chega de porquê. Eu não preciso de porquês. Mas existe uma questão chamada informação. E existe uma questão chamada evolução. Telemann não começou em Crowley e nem muito menos vai terminar nele. Crowley era o profeta, né? Crowley é o profeta de Telemann, é o profeta da era de Horus, não tem dúvida disso, ninguém está questionando isso aqui. Mas Telemann é muito além de Crowley. Por mais importante, por maior que Crowley seja.
Então, a ciência, ela nos trouxe a lugares que Crowley jamais poderia imaginar, e os contemporâneos de Crowley jamais poderiam imaginar. Talvez Jack Parsons imaginasse algumas coisas, né? Mas, enfim. E na época de Crowley era um racista. Né? Vamos colocar claramente isso. Não, assim, as coisas que Crowley falava de Krishnamurti, eu gosto muito de Krishnamurti. Eu já li alguns livros dele, eu gosto dele. E Crowley se referia a Krishnamurti de maneira absolutamente odiosa, de maneira racista mesmo. Então, assim, por que eu estou usando esse exemplo? Eu estou usando esse exemplo para falar que, primeiro, Telemann não se trata do que Crowley achava, ou deixava de achar, ou deixava de pensar. Começa por aí. E a ciência, ela é um imperativo em Telemann. Porque em Telemann nós temos o método da ciência com a intenção da religião. Não é isso? Então, não podemos negar a ciência. Nós não somos prisioneiros da ciência, nós não somos devotos da ciência, no sentido em que muitas pessoas se deixam limitar por uma visão. Eu não tenho o termo aqui agora, mas seria de uma maneira científica. Como se diz? Tem um termo para isso. Qual é o termo, Johan? Qual é o termo? Meu Deus, cartesiano. Cartesiano. Que até eu não vou entrar aqui, eu não sou qualificado para discutir Descartes e filosofia, eu não sou filósofo, mas tudo indica que o pensamento cartesiano esteja bastante em decadência, assim, em certo desuso. Não é um pensamento já um pouco ultrapassado, embora necessário e tudo mais, enfim. Como eu disse, eu não vou entrar nos maiores méritos. Mas eu acho importante dizer aqui que a ciência hoje em dia entende que os animais não humanos. A ciência hoje em dia entende que os animais não humanos têm as mesmas capacidades cognitivas, sensoriais que nós humanos temos. Então, a minha questão aqui é: até quando os animais não humanos serão considerados o quê? E até quando eles vão ser considerados quem? Já há jurisprudência, já há casos, já há referências de casos em que animais tiveram seus direitos enquanto indivíduos contemplados pela lei dos homens. Então, existe uma mudança de paradigma, de percepção advinda de estudos científicos. Nesse caso, eu recomendo a Declaração de Cambridge sobre direitos direitos dos animais, e sobre a percepção, sobre os direitos dos animais, não. É a Declaração de Cambridge, como ela é popularmente conhecida. Eu fiz até um vídeo na época sobre isso que saiu. Já faz quase uma década que saiu essa declaração, que é uma declaração de importantíssimos cientistas, neurocientistas, sobre as capacidades, né, como eu já disse, de compreensão e de sentimentos, tudo mais, dos animais não humanos. Então, atualmente existe uma discussão se os animais não humanos são quem ou se são o quê. Então, o ser humano tem o direito de comer o que tiver vontade. E eu não discuto isso. Se a pessoa quiser comer algodão, papel, lata, cadáveres, o que for, mas pode ser que daqui a mais algum tempo os direitos dos animais sejam contemplados de tal maneira que eles não sejam mais o quê? Que eles sejam oficialmente quem? E aí, como é que vai ficar? Né? Então, o texto é muito claro. O ser humano tem o direito de comer o que tiver vontade.
De beber o que tiver vontade? Sim. Então eu posso beber 5 litros de absinto e morrer? Pode, você vai morrer, óbvio, pode. Ah, mas eu tenho direito de beber 5 litros de vinho e pegar o carro e sair dirigindo? Não, você não tem esse direito. Se você estiver em qualquer lugar onde haja a mínima possibilidade de você atingir algum ser humano, alguma pessoa, não, você não tem esse direito, porque se você vai usar o seu carro como uma arma e a sua embriaguez como um agravante, que direito é esse? Mas se você tiver embriagado, com vontade de acelerar o carro e perto de um barranco, assim, né, pela frente, você tem todo o direito, e aí eu acho bem mais recomendável, né, não podendo atingir ninguém, mas tem que só se certificar se não tem ninguém lá embaixo, se não tem nenhum povoado, se tiver um rio passando assim, aí tá beleza. E, né, o direito de habitar onde tiver vontade. Pois é, as pessoas têm esse sagrado, deveriam ter esse sagrado direito de habitar qualquer parte do planeta Terra, onde quisessem. O próprio conceito de fronteiras de países é absolutamente ridículo e absurdo do ponto de vista telêmico. E sendo assim, a finalização dessa parte 2 do comentário de Liberóis é de se mover como tiver vontade na face da Terra, claro. Se não pode haver fronteiras e se eu tenho direito de ir onde eu quero, posso me mover como eu tiver vontade na face da Terra. E assim terminamos a análise de 2 de Liberóis. Vem aí a análise 3 em seguida.